Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de Termoquímica das Mudanças de Fase. É nossa 13ª aula da playlist de Química Básica. A gente vai trazer vários conceitos aí de calor, temperatura para a aula e como pergunta principal a gente vai querer entender por que que as bebidas geladas suam. Como assim, né? A gente tem uma lata aqui com um refrigerante bem gelado e a gente observa essas gotinhas de água que se formam aqui, né, na lata gelada. A gente vai entender por que que essa lata soa, né, forma essas gotinhas ao longo da aula. Além disso, a gente vai trabalhar também outros pontos aí, né? Entender a diferença de calor e de temperatura, utilizar esse conceito de temperatura para explicar a evaporação que a gente viu na aula anterior, ver, né, como que ocorre essa transferência desse calor, que a gente vai entender o que que é, classificar os processos como endo e exotérmicos e ver a termoquímica da sublimação da naftalina. Vamos lá? Certo. Então, vamos só dar uma olhada aqui nas mudanças de estado físico que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, o que que a gente viu? A gente viu a fusão, a vaporização, condensação, liquefação, solidificação, para um lado acontecendo com aquecimento ou com diminuição de pressão e para o outro acontecendo com resfriamento e aumento de pressão. A gente viu que a água tem um comportamento anômalo na questão da pressão e a gente viu com detalhes, né, o processo de sublimação e ressublimação numa montagem, num experimento aí. O que é legal? A gente lembrar, né, que a vaporização tem três velocidades: a evaporação lenta, roupas molhadas no varal; a ebulição, uma água fervendo, né, numa chaleira no fogo; e a calefação, muito rápido, quando uma gotinha cai numa chapa quente, por exemplo, faz aquele tsh. Então, foi isso que a gente viu aí nas duas aulas anteriores. Certo, temperatura, pessoal. Para a gente entender temperatura, a gente vai trazer aqui aquela representação que a gente estava vendo antes, fora de escala, das substâncias gasosas. Então, aqui a gente tem duas vidrarias, a mesma quantidade aí de substância, né, de matéria nas duas vidrarias. Uma, a gente tem o gás em menor temperatura. Então, observa que a gente tem as moléculas, né, fora de escala, com uma velocidade aí de movimento menor, uma energia cinética menor do que no gás em maior temperatura. Então, isso é muito importante, pessoal. A temperatura, ela não é uma medida de calor, que a gente já vai ver aí na sequência. A temperatura é o grau de agitação das moléculas, é a energia cinética média. Isso vai fazer mais sentido para a gente daqui a pouquinho. Então, aqui eu tenho dois gases em maior temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, com maior energia cinética. Beleza? Agora a gente vai ver como que esse conceito da temperatura por agitação, energia cinética média das moléculas pela agitação das moléculas, ajuda a gente a entender a evaporação. Agora eu tenho dois líquidos, então observe, eu abri o frasco, né? O líquido de cima está em menor temperatura, essas moléculas fora de escala elas estão com uma agitação menor do que o líquido em maior temperatura. Então você consegue observar pela agitação aqui das moléculas fora de escala. Se tivesse em escala, teria que ser 1 bilhão de vezes menor, né? 10 a nona aqui. Beleza. Agora pensa comigo, pessoal. Como que um líquido abaixo da sua temperatura de ebulição, então a água ferve, entra em ebulição em 100 graus Celsius a 1 atmosfera. Como que a água evapora, passa do líquido para o vapor a 30 graus, a 36 graus, quando a gente lava uma roupa, pendura no varal? Como que aquela água a 30 graus passa para o estado gasoso? A gente vai conseguir entender isso pela energia cinética, pela agitação das moléculas. Olha como que é legal isso. Eu vou colocar um termômetro aqui para ilustrar, né?
Então, aqui, numa menor temperatura, o mercúrio está marcando até aqui, e embaixo, numa maior temperatura. Então, o mercúrio está dilatado, está marcando uma temperatura maior. Vamos colocar um gráfico aqui de quantidade de moléculas. Então, quanto mais para cima aqui no eixo, mais moléculas eu tenho, e quanto mais para a direita, maior a energia cinética das moléculas. Então, aqui ela está com uma energia cinética baixa, aqui ela está com uma energia cinética muito alta. Tudo bem? Então, com baixa energia cinética tem pouca quantidade, vai aumentando a quantidade conforme vai aumentando a energia cinética e desce. Essa curva de quantidade de moléculas, algumas com pouca energia cinética, algumas com muita energia cinética e uma quantidade aqui, né, fazendo essa curva, é uma distribuição dessas quantidades de moléculas pela energia cinética. A média dessa curva não está no pico, não, ele está um pouquinho deslocado. Então, a energia cinética média, que vai, a soma, né, vai representar a temperatura. Então, o que é a temperatura? A energia cinética média dessas moléculas. Então, eu tenho a curva, essa energia cinética é a temperatura. A gente já vai entender evaporação. Vamos pegar aqui agora a mesma substância numa temperatura maior. Vamos ver o que acontece com essa curva. Olha só, ela desloca um pouquinho para energias cinéticas maiores. Quando ela desloca a curva que estava aqui para cá, a energia cinética média desloca. Então, essas curvas mostram para a gente que aqui não é todas as moléculas que estão na mesma energia cinética. Algumas estão com menor, outras estão com maior, e a média é que me dá a temperatura. E o que a evaporação tem a ver com isso? A evaporação, pessoal, ela ocorre quando a energia cinética da molécula no estado líquido é maior do que um certo valor. Esse valor é a energia cinética mínima e necessária para a molécula romper as interações intermoleculares que tem ali, que a gente vai ver mais para frente, ligação de hidrogênio. Ela rompe essas interações que mantêm a substância unida e passa para a fase gasosa. Então, o que acontece? Acima dessa energia cinética, o líquido passa para o gás. Olha que legal, hein? E aí, o que acontece? Essa área em vermelho aqui é a quantidade de moléculas que estão acima da energia mínima necessária para passar para a fase gasosa. Então, quando você aumenta a temperatura, você desloca o gráfico e vai ter mais moléculas com essa energia mínima necessária para ir para a fase gasosa. E aí, o que acontece? Mesmo a substância estando a 40 graus aqui embaixo ou a 20 graus aqui embaixo, vai ter um pouquinho delas que vai ter essa energia e vai conseguir passar para a fase gasosa. Por isso que a substância evapora, ó. Legal, né? Muito massa. Mas o principal aqui para a gente é entender que temperatura é a energia cinética média das moléculas e a evaporação acontece por causa dessas que estão com maior energia. Beleza? Vamos para a próxima parte. Calor, pessoal. Calor é diferente de temperatura. Você tem que ter isso em mente. Então, o que vai acontecer aqui? A temperatura, energia cinética média das moléculas, não tem nada a ver com calor. O calor é o fluxo de energia entre um corpo em maior temperatura para um corpo em menor temperatura. Então, aqui eu tenho cubos de gelo, o termômetro marcando menos 10 graus Celsius, e esse cubo de gelo vai receber, se eu não fizer nada, que ele vai absorver, vai receber calor do meio e vai derreter. Mas para ilustrar, para ficar melhor, eu vou colocar aqui uma chama, para entender, para a gente visualizar, né? Na química, para a gente vai ficar mais legal colocando a combustão aqui de uma vela, queima de um gás de cozinha, alguma fonte de calor, tudo bem? Então, essa queima está fornecendo calor para o gelo, beleza? O que vai acontecer aqui? Esse gelo vai receber o calor e aí vai agitar mais essas moléculas e vai mudar a temperatura. Então, observa aqui o termômetro foi para 0 graus. Então, o gelo saiu de menos 10 e foi para 0 graus Celsius. Então, aí que está a confusão.
A gente fala, nossa, que dia quente, quando a temperatura está muito elevado. Sempre que estiver recebendo calor, vai aumentar a temperatura? Eu posso usar temperatura e calor como sinônimo? Não. O calor é energia, fluxo de energia, e a gente vai ver esses mecanismos já já nas transferências de calor, como que isso daqui acontece. Mas o calor está sendo transferido aqui. Nesse caso, aumentou a temperatura, mas vai sempre mudar a temperatura? Aumentar ou diminuir se eu tirar o calor, né, por transferir de um lugar para o outro? Não. O que vai acontecer aqui? Se eu continuar fornecendo calor, o gelo, né, que estava a 0 graus Celsius derrete, vira a fase líquida e a temperatura não muda. Então, olha só, de novo, gelo, derreteu, passou para a fase líquida e continua a 0 graus Celsius. Nessa mudança de fase, pessoal, nas mudanças de fase, então, sólido para líquido, fusão, ou até o contrário, líquido para sólido, solidificação, vaporização, ebulição, nessas mudanças de fase, a temperatura não muda, porque o calor é só para mexer nas interações intermoleculares e em outras coisas também, mas foca nas interações aí. Ela vai mexer nessas interações intermoleculares e vai mudar o estado físico, vai mudar a fase da substância, mas não vai dar agitação para ela, não vai mexer na temperatura. Esse calor que a gente está utilizando, a unidade que a gente utiliza é caloria ou joule. Então aqui eu estou fornecendo 100 calorias por segundo, 100 joules por minuto. Então aqui a unidade de calor é caloria em joule. Na aula de propriedades a gente vai ver algumas coisas com caloria também, mas fica tranquilo, só para você conhecer as unidades aí do calor, tudo bem? Então beleza. Fundiu uma parte do gelo, continuou com cubos de gelo aqui, continuei fornecendo calor, continuei fornecendo calor, derreteu tudo. Agora, você observa que só tem líquido e a temperatura ainda está 0 graus Celsius. Por quê? Durante toda a mudança de fase de substâncias puras, essa mudança de fase acontece com temperatura constante. E se for mistura? Aí, se for mistura, a gente vai ver na aula de curvas de aquecimento, curvas de resfriamento, que a gente vai ver como que é na mistura. Na mistura vai variar, mas em substâncias puras, essa temperatura é constante, isso é muito importante. Na aula de História da Química eu comentei com vocês que o Lavoisier usava o calor como um fluido, uma substância simples. Então vamos lá. Calor é uma energia em trânsito, não é uma substância. Calor é do corpo quente, o corpo com maior temperatura, para o corpo com menor temperatura. Não tem frio, então não vai ter um corpo com menor temperatura passando frio para o outro. Isso não existe, é só transferência de energia do maior temperatura para menor temperatura. Beleza? Certo. E se eu continuar aquecendo o líquido, agora que só tem líquido, ó, observa aqui, 0 graus Celsius, continuei aquecendo o líquido, subiu para 40 graus Celsius. Então, agora, o líquido recebeu essa energia e aí sim, ele variou sua temperatura. Por quê? Aí foi agitando as moléculas de água. Não houve mudança de fase. Então, só tem água líquida, aí sim eu posso aumentar, mudar a temperatura dela. Isso pensando em substâncias puras. A gente já viu que é substância pura. Mais para frente, na calorimetria, na termoquímica, a gente vai ver isso como calor sensível e como calor latente. Vamos lá. O calor sensível é esse calor que você fornece para a substância e varia a temperatura dela, tanto para aumentar quanto para diminuir. O calor latente é o calor da mudança de fase, é o calor que você fornece para a substância e a temperatura não muda. Por isso que é um belo exemplo de que calor e temperatura não são sinônimos. Então, sensível com mudança de temperatura, latente em mudança de fase. Processos endo e exotérmicos, pessoal. A gente já viu esses processos. Olha só, se a gente vê aqui o que estava acontecendo, pensando em quem
está fornecendo calor e quem está recebendo calor, a gente consegue fazer essa classificação. Então, processos endotérmicos são processos que recebem calor, recebem energia, e processos exotérmicos são os que liberam calor. Essa nomenclatura a gente vai levar bastante aí na química, vai usar toda hora. Então, vamos lá. Combustão de uma vela aqui embaixo, combustão de um gás de cozinha. Esse processo está liberando calor para o meio. Então, o que acontece? Como ele libera calor, é um processo de sair, exotérmico. Então, o gelo, que está aqui, vai receber esse calor que o fogo está liberando. Quando o gelo recebe o calor, é um processo endotérmico, ele absorve, recebe esse calor. O gelo recebe, endotérmico, a fusão. A combustão está liberando exo. Então, vamos observar aqui o gelo, derreteu uma parte e derreteu por completo. Observe, a temperatura na mudança de fase não mudou. Por quê? Porque a gente tem aqui uma substância pura, água pura. Em misturas, a gente vai ver quando que muda, quando que não muda nas próximas aulas. Fica tranquilo. Certo. Transferências de calor. Agora, pessoal, a gente vai ver do ponto de vista químico, né? E físico também, né? Que a gente tenta ficar separando as coisas. Como que é o mecanismo, como que ocorrem essas transferências de energia de um lugar para o outro. Então, quando que acontece a transferência de energia? Quando eu tenho um lugar com maior temperatura e um lugar, um corpo, né, mais propriamente, com menor temperatura. Do maior para o menor, vai ter esse fluxo de energia que a gente chama de calor, esse fluxo de energia térmica aí. Como que a gente vai observar isso? Gelos com uma temperatura aí que eu medi de menos 5 graus, água líquida a 25 graus. Joguei o gelo na água, o que eu tenho? Diferença de temperatura vai ter o quê? Fluxo de calor. Então, energia vai sair do corpo de maior temperatura e vai para o corpo de menor temperatura. O primeiro mecanismo aí que a gente vai ver é a condução. Olha que legal. Vou colocar aqui uma representação fora de escala, né? Aqui a gente tem moléculas de água. Eu estou representando ela por essas bolinhas amarelas para facilitar a nossa vida. E elas estão 10 a nona aí, 1 bilhão de vezes maior do que deveria. Beleza. Então eu tenho o gelo com uma energia cinética baixa e o líquido aqui com essas moléculas com mais movimento, com mais energia. O que é a condução, pessoal? A condução é esse contato direto. Então você encosta as moléculas, uma colidindo ali na outra, tem essa transferência de energia, esse mecanismo, essa forma de passar o calor. Então, o que a gente tem aqui? As moléculas que estão com uma maior energia cinética, ao colidir nas moléculas com menor energia cinética, transfere energia na forma de calor. Mecanismo 1, condução. Pulei aqui um monte de coisa, derreter, manter a temperatura constante, depois ia aumentar com o tempo. Chegamos numa outra situação aqui, pulei várias coisas. Tem um líquido a 15 graus Celsius. Esse líquido, né, ele está aqui, está um equilíbrio térmico aqui, eu não vou discutir isso direito, mas não tem troca de calor quando está na mesma temperatura. Então, esse lugar aqui não vai trocar essa parte do corpo, não vai trocar a temperatura com essa parte do corpo, porque todas as moléculas aí, a temperatura não está mudando, tudo bem? É a mesma temperatura. Agora a gente vai ver a convecção. Peguei aquele líquido, já tinha tudo derretido, e coloquei no fogo. Aqui embaixo no becker, embaixo do aquecimento, essa região aqui a gente tem 60 graus, tudo bem? E lá em cima, longe do fogo, 50 graus Celsius. Como tem um corpo, né, uma parte aqui de matéria com uma maior temperatura e outra com menor temperatura, qual que é esse mecanismo de transferência de calor? O fluxo. As moléculas que estão aqui embaixo, elas vão subir, tudo bem? Vai ter esse fluxo da maior temperatura para menor e da menor para maior. Tem convecção e condução. Está tendo colisões aqui entre as moléculas? Está. A gente está vendo o mecanismo desse fluxo. Onde que isso aqui acontece? Em fluidos. Então, no líquido, quando tem o aquecimento num lugar, ele vai fazer essa convecção. Em gases, quando tiver o aquecimento ou o resfriamento. O que é o resfriamento? O resfriamento é alguém
retirando o calor ali daquele lugar, tudo bem? Então, quando tiver aquecimento e resfriamento, tem um lugar com maior e outro com menor temperatura num fluido, num gás, num líquido, então vai ter convecção, beleza? E, por fim, aí, o terceiro mecanismo é a radiação. Então, passou aí, desliguei o fogo, deixei, o líquido está a 55 graus. A temperatura externa aqui desse becker, pessoal, é, por exemplo, 30, 36 graus aí em algum dia. Esse líquido a 55 ele vai perder calor aí para o meio na forma de radiação. Ah, mas é radiação virar o Hulk, radiação ruim? Não, é que a gente fala radiação, mas é o que? São ondas eletromagnéticas aqui. Essa radiação é no infravermelho, por isso que a gente não enxerga ela. Então tem um copo com água quente, você não enxerga a radiação vindo para você. Ela está no infravermelho. Se você usar aquelas máscaras de visão noturno, visão de calor, a visão de calor, de filme, tudo, é pegando essa radiação no infravermelho, que é na temperatura aí, na maior parte, né, dos objetos na nossa temperatura do ambiente, próxima da temperatura ambiente, que vai ser emitida dos corpos, tudo bem? Tem como eu ver essa radiação? Tem. Se você pega, por exemplo, uma barra de ferro, aquece ela numa forja, ela vai começar a ficar vermelha, branca. O que aconteceu aqui? Você vai ver na física, eu não vou entrar em detalhes, mas é só para você visualizar essa radiação sendo emitida do corpo. Quando o corpo está muito quente, ela sai do infravermelho e vai para a faixa do visível, e aí a gente observa essa radiação. Então, se você olhar para esse objeto aqui, você sabe que ele está numa temperatura muito alta? Pô, você sabe? Olha isso aqui, você relar naquilo ali, você vai receber muito calor, vai se queimar, né? Por que ele está com essa cor? Porque ele está emitindo radiação. Ah, aonde? Aqui na faixa do visível, por isso que a gente enxerga, tudo bem? Beleza. Legal, né? Então a gente viu esse mecanismo aí. Vamos juntar tudo aqui desses mecanismos? Então a gente tem a condução pela colisão das moléculas, a convecção, que é esse fluxo, e a radiação, que é essa emissão de ondas eletromagnéticas que pode ser no visível, mas a maior parte aí na nossa temperatura é no infravermelho. Beleza? Esses são os mecanismos aí de transferência de energia de calor, tudo bem? Calor, fluxo de energia. Agora a gente vai ver a termoquímica das mudanças de fase. Então a gente vai trazer esses processos endo-exotérmicos, essa nomenclatura, para as mudanças de fase. Então, quando sai do sólido, passa para o líquido e passa para o gasoso, a gente observa que as moléculas vão ganhando energia cinética. Essa maior energia cinética, da onde que veio essa energia? Alguém forneceu. Então, do sólido para o líquido para o gasoso, você tem que tem um processo por pressão também, mas vamos ignorar o processo por pressão aí, senão vai ficar muito confuso. Você tem que aquecer. Quando você aquece a substância, ela absorve essa energia, absorve o calor, então é um processo endotérmico. E o contrário, você tem que tirar calor da substância, você tem que resfriar ela, ela vai liberar esse calor para o meio e vai ser um processo exotérmico. Colocando aqui os nomes, né, que a gente viu, então fusão, vaporização, sublimação são processos endotérmicos, absorvem calor. Processos ao contrário, condensação, ressublimação, solidificação, liberam calor para o meio, são processos exotérmicos. Vamos pensar. Agora a gente vai ver a questão da aula, pessoal. Olha que da hora. Por que as latinhas soam, formam essas gotinhas de água aqui nas latas? Então é a nossa questão da aula, vamos responder ela. O que acontece? A gente viu nas aulas anteriores que o ar é uma mistura gasosa. Então tem N2, O2, CO2, argônio. Estou representando toda essa mistura, toda essa diversidade de moléculas por bolinhas amarelas, mas o ar é uma mistura gasosa, mas eu estou simplificando aqui. Nessa mistura gasosa contém água. Então olha aqui as moléculas de água se movimentando aqui aleatoriamente.
Qual que é o mecanismo aí para formar essas gotículas? Já é capaz de responder com o que a gente viu na aula. Olha lá, vai aparecer uma molécula aqui. A molécula de água vem, colide, é um dos mecanismos possíveis aqui, né? Colide com essa parede, com essa lata que está numa temperatura menor e transfere energia, transfere calor para a lata. Quando ela transfere calor, ela diminui sua energia cinética. Quando ela diminui sua energia cinética, ela vai deslocar aquele gráfico que a gente viu e ela pode começar a condensar. Então, várias moléculas vão fazer isso, uma vai interagir com a outra e vai formar as gotinhas de água. Então, o que está acontecendo? A lata está numa temperatura baixa, está fria, está gelada, né? Essa lata na temperatura baixa, ela vai receber o calor do ar que está em volta, vai resfriar o ar e essas moléculas de água, quando perderem calor, né, um processo exotérmico, vão condensar na parede da lata, formando as gotinhas. Por que elas ficam juntas? Porque tem interação intermolecular que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então esse é o mecanismo de formar as gotinhas. Muito maneiro, né? O ar é resfriado, perde calor para a lata e condensa, que é o processo exotérmico, na parede da lata, formando a gotinha. Certo? Termoquímica de sublimação, o último processo aí para a gente ver. A sublimação a gente viu na aula anterior. As bolinhas de naftalina começam a diminuir o seu tamanho porque elas estão passando diretamente do sólido para o gás. É a sublimação. O naftaleno, né, essas bolinhas, ela é antitraça, antibarata. Qual que foi o experimento aí que a gente viu na aula anterior? Pega essas bolinhas de naftalina, moe e coloca no fundo do becker. Essa naftalina moída é colocada num banho-maria, que está aqui, que provavelmente é óleo, mas vamos pensar que é água. Essa água quente, esse banho-maria, aquece a naftalina, ela vai sair do sólido diretamente para o gasoso. Como ela está precisando de energia, como ela está absorvendo energia, é um processo endotérmico. Esse gás, quando chega aqui na bolsinha de gelo, né, e no vidro de relógio que está aqui, ela perde calor. Então, o gás de naftaleno perde calor para o gelo, ele diminui aí a sua energia cinética e ocorre a ressublimação. Então, do gasoso para o sólido, a ressublimação com perda de calor é um processo exotérmico. Beleza? Uma conclusão do que a gente viu na aula? O que a gente viu, pessoal? Nós vimos, então, que a temperatura é a energia cinética média das moléculas, e a gente pode utilizar esse conceito, essa ideia de energia cinética média, para explicar por que ocorre a evaporação, por exemplo, por que a água a 30 graus evapora. A gente viu que calor é a quantidade de energia térmica transferida, né, energia em trânsito do corpo de maior para menor temperatura. Nós vimos as transferências de calor por condução, convecção e radiação, sempre indo do corpo de maior temperatura para o de menor. Nós vimos que os processos endotérmicos são os que absorvem calor e os exotérmicos liberam energia, liberam calor e estão associados aí, respectivamente, ao aquecimento na mudança de fase e o resfriamento das substâncias. E nós vimos que bebidas geladas, aquele suor, aquela latinha molhada em volta, é o vapor de água que se resfriou e condensou em forma de gotas na parede da lata, tudo bem? Aí na próxima aula você vai ter exercícios, vão ser mais ou menos 6 exercícios sobre esse conteúdo. Vai lá, fica aí, tenta fazer para a gente estudar por conteúdo e teoria. Tudo bem? Por conteúdo e exercícios, né, na verdade, tudo bem? Fica aí para a próxima aula. Valeu!